Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Primeiro, Deus, no Alcorão Sagrado, nós muçulmanos acreditamos que o Alcorão seja a palavra de Deus. Então, como se fosse a Bíblia para os cristãos, a Torá para os judeus, é o livro sagrado que Deus revelou ao profeta Muhammad, e nele contém todas as regras, normas que o muçulmano precisa para poder se orientar na sua vida. Então tem todas as normas, tem todas as regras, tem o sistema econômico, sistema familiar, sistema judicial, sistema educacional, tudo está ali presente no Alcorão Sagrado. E os profetas, para nós, são os professores. Eles foram enviados por Deus para orientar, para mostrar às pessoas como o Alcorão deve ser praticado e como essas regras têm que ser praticadas no dia a dia, na vida prática. E o profeta Muhammad nos mostrou qual tipo de investimento é permitido, como investir, autorizando as pessoas, proibindo outras práticas que eram comuns naquela época. Então foi normatizando essas práticas e o comércio e a vida econômica dos muçulmanos, sempre embasado no Alcorão e na revelação de Deus. Então, portanto, para nós, quando falamos Alcorão, quando falamos religião islâmica, não estamos falando só da vida espiritual, estamos falando também da vida prática, o que pode, o que não pode. Por isso que muitas pessoas falam, vai falar de religião. Na realidade, quando a gente fala de religião, a gente está falando do dia a dia, do que pode, o que não pode, de valores. Estamos falando de vida empresarial, de vida de contas mesmo, de ganhar dinheiro, de ter um sustento, de trabalho, normas, tudo isso. Portanto, como que funcionam os bancos islâmicos? Deus no Alcorão Sagrado colocou uma regra básica, e em cima dessa regra simples é que todo o sistema econômico, todo o sistema bancário, todo o sistema financeiro está constituído, está esse alicerce. Então, esse versículo, essas regras que estão no Alcorão Sagrado são o alicerce de todo o sistema financeiro islâmico. Deus diz no Alcorão Sagrado, e Deus permitiu o livre comércio, e proibiu a usura. Então, a usura, que seria trabalhar com juros, todo tipo de juros, com todas as nomenclaturas e todas as formas diferentes de se praticar. Então, a usura, os juros, vindo como uma forma de porcentagem fixa sobre um valor que você empresta, que você investe, e você tem um retorno já pré-definido, uma porcentagem ou uma quantia já pré-definida, isso caracteriza-se como juros. Então, te empresto 10 ou empresto para um banco, coloco no banco ali de todas as formas, por isso que eu quero explicar tintim por tintim, para que as pessoas possam entender de forma detalhada qual for o investimento, qual nome for, sendo bonito, feio, não importa. Eu coloco um dinheiro e eu já tenho pré-definido que vou receber 6%, 0,5%, né? 0,5%, qualquer que seja o valor, qualquer que seja a porcentagem que eu tenho de retorno pré-determinada, sem correr o risco de prejuízo ou de participação do prejuízo em caso de prejuízo, isso se caracteriza como juros. Então, CDB, overnight, tem tantas coisas que eu ouvia falar, e
poupança, tudo isso se chama juros. Então, os muçulmanos são proibidos de investir, de participar. Poupança. O que se fala sobre correção monetária também é juros. Por quê? Eu coloquei um tanto e estou recebendo um tanto já pré-definido de acordo com uma porcentagem, e isso é proibido. As pessoas perguntam, mas como é que eu vou preservar o meu dinheiro? Como é que eu vou guardar o meu dinheiro? Como é que eu vou investindo em investimentos lícitos, investindo em projetos, investindo em algo que não seja especulação. Qual que é a ideia? Por que Deus disse, Deus permitiu o comércio e proibiu a usura? Porque a usura é a concentração de riqueza. Eu tiro do mercado, vou colocar num banco, numa instituição financeira, em alguma coisa, agiotagem, independente, qualquer coisa, essas financeiras que tem, eu coloco um dinheiro lá e pronto, pernas para o ar e vou esperar me render tanto por mês e está tudo certo, eu estou sossegado. O que eu fiz na realidade? Eu tirei o dinheiro de circulação, estou colocando ali, eu estou ganhando e em detrimento da sociedade, às vezes do país, e aí o que acontece? Eu tiro empregos, eu estou contribuindo para isso. E o comércio não. O comércio, quando há compra e venda, quando existem, por exemplo, e aí eu vou falar também sobre investimentos, projetos de investimentos que os bancos islâmicos oferecem, que são rentáveis, muito rentáveis, e como que a pessoa pode preservar o seu dinheiro, seu capital. Então, vamos lá. Quando você injeta dinheiro e investe no mercado, investe no comércio, você está gerando, você está movimentando esse dinheiro, esse mercado, o comércio, a produção, e assim todos, e aí gera empregos. Então, é uma questão, uma depende da outra. Então, colocar dinheiro no mercado motiva, incentiva, movimenta, mobiliza o comércio, mobiliza a economia. Quando eu tiro e coloco nos juros, eu estou ganhando, indivíduos ganhando em detrimento do coletivo. E isso a religião, como um sistema econômico, como um sistema financeiro, é proibido, porque o coletivo precisa se beneficiar. Por quê? Quando o coletivo, quando a sociedade, quando o grupo, o país está bem, automaticamente esse benefício irá se refletir em mim, na minha família, no meu comércio, na minha vida econômica. Então, essa é a regra básica, e aí em cima dessa regra, é que o sistema econômico é construído, é constituído. Como que os bancos islâmicos, eles funcionam então? O que acontece é que o banco islâmico, ele trabalha como se fosse um captador de investimentos. Então, ele vai para mim, vai para o meu vizinho, vai para as pessoas e fala, olha, eu tenho um projeto, por exemplo, de plantação de laranja. Olha, a plantação de laranja, esse é o estudo, em tal lugar, nos últimos 10 anos teve isso, o clima estava assim. Então, tem todo um estudo sobre isso. Eu estou dando o exemplo de plantação de laranja, mas poderia ser fábrica, poderia ser tantos investimentos que tem. Só que a questão aqui é o princípio desse investimento. Qual que é? As pessoas colocam o dinheiro, então eu coloquei do capital necessário para esse projeto, eu participei com 10%, por exemplo, né, de plantação de laranja. Eu pesquisei, vi que realmente tem procedência, que é viável esse projeto, então eu coloquei lá uns
vou participar desse projeto com 10%. Certamente que o banco ele tem um leque de ofertas, de projetos, de investimentos. Construção, tem muitas coisas, todas lícitas. E aí eu coloco esses 10%. O princípio é o seguinte, se tiver lucro, eu participo na porcentagem que eu participei do capital, do valor total do projeto. Então, eu participei com 10%, eu participo do lucro de 10%, ou em caso de prejuízo, eu também participo. Por que isso? Porque isso faz com que eu fique atento, eu sou sócio agora desse projeto, eu estou junto com o banco, eu sou sócio do banco nesse projeto. Então me faz me interessar, estudar, pesquisar, fiscalizar, analisar, perguntar o tempo todo, sabe? Então faz com que a instituição também se preocupe em correr atrás para que tenha lucros. Normalmente, nos bancos islâmicos, essa é uma média. Os projetos têm de 5% a 7%, alguns projetos mais, outros menos, mas essa é uma média de 5% a 7% de lucro. É a média que está. Porém, sempre é um negócio de risco, é um investimento de risco. Eu participo tanto do lucro quanto do prejuízo, se houver. Então, faz com que eu me preocupe em investir o meu dinheiro, onde eu estou investindo o meu dinheiro, e dessa forma, quando eu invisto, sei que é uma produção de laranja, por exemplo. Então, não é só deixar o dinheiro na mão do banco, do captador, mas também de fiscalizar, de saber qual que é o destino desse dinheiro, qual é o projeto e ficar atento. E aí faz com que eu me preocupe, todos os investidores se preocupem e aumento o meu conhecimento e gero empregos. Porque a produção de laranja precisa do agricultor, precisa de terra, arrendamento de terra. Tem todo um processo que é beneficiado através desse projeto. Eu estou falando de um projeto, imagine quantos projetos existem, e isso faz com que fomenta a economia, mobiliza, aumenta, incentiva as pessoas e o dinheiro circula e a saúde do país melhora cada vez mais. E o que acontece? É que os juros, quando a gente está oferecendo um dinheiro, um valor, a gente empresta para alguém, ou o banco empresta para alguém, há juros, o que você está fazendo? Na primeira vista, a primeira impressão que a gente tem é que estamos ajudando, e na realidade, em vez de ele está se afogando, a pessoa está se afogando, ela está em necessidade. O que você imagina? Que você está dando um bote, né? Ou a pessoa me jogou um bote, e na realidade jogou uma rocha, porque a pessoa já está em dificuldade. Então, na emoção, ela acha no desespero, ela acha que aquilo é um colete salva-vidas, e na realidade não é, porque ela vai piorar a situação dela, porque ela já não tem condições de ter um capital, de pagar o capital. Imagine os juros, aquilo que ela vai pagar a mais. Então, esse é o princípio básico de todo investimento dos bancos islâmicos. É assim que funciona o banco islâmico. É um captador de recursos, de investimentos para certos projetos de investimento e também de risco, e depois compartilha os lucros ou também divide o prejuízo, se assim houver.
Às vezes a pessoa fala, mas é de risco. Sim, é de risco. Isso faz com que você se importe com o seu dinheiro, valorize o projeto, estude o projeto e não somente coloque na mão do banco para que ele empreste a outros a juros superiores àquele que está te pagando e você, na realidade, ele está usando o seu dinheiro e você está achando que está ganhando e não está ganhando. O seu dinheiro está sendo usado para outros ganharem muito mais que você. Então, o princípio básico também de tudo é você ter bênção na sua riqueza. Perfeito? Então, não pode a pessoa se descuidar desse dinheiro da economia, tem que entender de economia, tem que entender de finanças, tem que entender de investimento. Essa é uma forma básica, assim, bem resumida, sobre o funcionamento dos bancos islâmicos. O conceito de banca islâmica e as diferenças em relação à banca ocidental foi o tema da 9ª edição do jantar tertúlia do Clube Al-Mutamid no passado mês de fevereiro. Economistas e teólogos compartilharam com o público o que diz o Alcorão sobre lucros e juros num sistema bancário que se rege por princípios religiosos. Quando o Alcorão fala sobre o empréstimo, então tem que estar registado, tem que estar apontado, tem que estar escrito, testemunhas, portanto, hoje podemos dizer que as testemunhas são mais os fiadores. Tudo isto não se encontra num só versículo sagrado do Alcorão, mas em muitos versículos. Quando o Alcorão proíbe a usura, é para os ricos não ficarem mais ricos e os pobres não ficarem mais pobres. Num nível básico, para as pessoas entenderem o que é a banca islâmica, temos a parte que se chama ijara. Ijara é um empréstimo onde o cliente faz um acordo com o banco. Esse empréstimo pode ser apenas um empréstimo de longa duração ou de curta duração, mas também existe uma cláusula onde o banco também pode oferecer, entre aspas, a possibilidade da pessoa que está a contrair o empréstimo ficar com o imóvel ou com a propriedade, neste caso. Depois também existem vários outros tipos. Existe a joint venture, que se chama musharaka, existe mudaraba, existe murabaha. Existem vários tipos de transações que os bancos islâmicos fazem e existem, claro, outros produtos islâmicos como o sukuk e tudo mais. Existe realmente um grande mito na sociedade ocidental que as transações comerciais ou transações bancárias islâmicas são apenas para pessoas que professam a religião islâmica, o que não é a realidade. Hoje em dia já existem bancos islâmicos na Inglaterra, França, Alemanha, Singapura ou Hong Kong. Em Portugal é que ainda não. Há países em que há bancos europeus convencionais, daqueles grandes, que têm aquilo que eles chamam uma Islamic Window, a janela islâmica. Portanto, eles têm a sua atividade normal e depois têm uma parte, um departamento, digamos assim, onde estão a promover e a vender produtos da banca islâmica. A ética é levada muito a sério e não pode cobrar juros. O juro é algo que não pertence ao banco. Algo que não pertence ao banco. É um lucro gerado de nada. Na banca convencional só existem dois tipos de personagens para a banca convencional, que é o credor e o devedor. Ou seja, existe o cliente, existe o banco, mais nada. Enquanto que na banca islâmica existem os investidores, existem os parceiros, existem os sócios e existe a relação cliente-banco. Na banca islâmica é sempre uma partilha. Não há juro, mas há uma retribuição estudada de forma que aquilo que ele
daquilo que ele ganhar, ao fim e ao cabo é partilhar o lucro, quer dizer. A banca islâmica nunca empresta uma quantidade para cima das suas possibilidades. E é claro que quando nós falamos das testemunhas, quando nós falamos das pessoas que possam abonar, portanto, é uma certa garantia. É claro que é um risco, não é? Isto tudo também envolve um pouco um contexto espiritual, que é muito, muito importante as pessoas terem essa noção. Se eventualmente há 15 anos eu tivesse lido algo sobre banca islâmica, ou se tivesse tido alguma formação, algum mestrado nesta área, se a minha carreira teria sido diferente. Naturalmente a banca ocidental, fruto de toda a euforia nos mercados financeiros, o objetivo principal que é a maximização do lucro, portanto todos os objetivos comerciais que são impostos aos próprios bancos e às próprias equipas comerciais fazem com que os princípios base numa relação cliente-banco por vezes ficam numa perspectiva mais de lucro imediato e não tanto do benefício da própria sociedade. E no fundo um banco equilibra o seu passivo e o seu ativo, ou seja, recebe depósitos de determinadas entidades e no fundo faz aplicações. Quando nós estamos a falar da banca social, da banca ética, são entidades que no fundo fazem essa aplicação dos recursos da praça segundo um determinado propósito. Como entidade propriamente dita, o banco é quase agnóstico, ou seja, não tem um propósito determinado. Nós podemos utilizá-lo de uma forma completamente diferente. A banca social, que nasceu na Europa já há algumas dezenas de anos, aparece com critérios de inclusão, com critérios de trazer para o mercado de emprego pessoas que à partida não poderiam estar dentro desse mercado de emprego e avaliam efetivamente essas operações de forma completamente diferente daquilo que vemos os bancos convencionais ou comerciais serem avaliados. O que nos pedem do ponto de vista da gestão, em muitas situações, não vai contra a banca islâmica, mas pelo menos não vai a favor dos seus princípios. Eu sou um leitor assíduo da Bíblia praticamente diário e como cristão fui também à procura e li também o Corão e basicamente o Corão baseia-se em muito daquilo que é o Antigo Testamento e mesmo o Novo Testamento e de facto todo eu conheço através da lei dos versículos, quer de Moisés, quer depois de alguns versículos de Maomé e que no fundo atribuem a necessidade, por exemplo, de não cobrança de juros. Vai ser muito interessante para mim hoje observar como é que uma operação pode depois pagar aos seus funcionários ou como é que pode pagar a quem de facto lá deposita algum tipo de dinheiro. Eu próprio vou aprender bastante. Agora, penso que os princípios são esses princípios que vêm presentes quer no Levítico, quer ao nível do Corão. Portanto, será extremamente interessante ver essa experiência. Por exemplo, a banca de resgate que está defendida no livro parte exatamente desse pressuposto de querer anular juros e comissões às famílias através de um processo negocial, mas o objetivo é exatamente juros zero e, portanto, a família só ter que saldar as suas dívidas. E, nesse sentido, então, algum humor, seria um banco que cumpria, pelo menos essa vertente, não a parte da banca social, mas a parte da banca de resgate, cumpriria com os versículos do Levítico, ou pelo menos tentaria cumprir com esses versículos. A banca islâmica não pode financiar nenhum tipo de atividade ou produto proibido pelo Alcorão, como o álcool ou o jogo, seja direta ou indiretamente. Um muçulmano, por exemplo, aqui em Portugal, que tiram uma licenciatura em gestão e administração, pode ir trabalhar para uma entidade bancária que não funciona como a banca islâmica? Há alguns teólogos que dizem que uma vez que nós vivemos num país não islâmico, portanto, provavelmente haverá uma certa abertura. É claro que há outros a dizer que não, é mesmo proibido, portanto, ele terá que optar por uma outra opção. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.